Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Sou o professor Matheus, bem-vindos a mais um vídeo de matemática. Galera, aqui nós vamos falar sobre raízes. Já te convido a curtir esse vídeo, tá? A compartilhar com seus amigos, vai me ajudar bastante. Bom, vamos lá. Radicais. Radicais, galera, é a mesma ideia do que raiz, tá? Raiz quadrada, raiz cúbica, enfim. Ele, simbolicamente, a gente tem esse desenhozinho aqui, esse Vzinho, né? E dentro dele eu tenho um valor n aqui, tá? E eu tenho aqui um valor b. O que seria cada uma dessas coisas? Olha só, o meu a, ele é o que a gente chama de radicando. O n é o índice. E o b, no caso aqui, é a raiz, ou seja, o resultado. Qual é a ideia aqui? Eu tenho que descobrir um número que, elevado a uma potência n, vai resultar o cara que está aqui dentro da raiz. A ideia basicamente é essa, galera. Esse n aqui, ele é o índice e ele que vai determinar quantas vezes eu tenho que multiplicar o número b por ele mesmo para que dê o cara que está aqui dentro. Beleza? A ideia basicamente é essa. Ó, um exemplo bem prático, bem simples aqui é, por exemplo, raiz quadrada de 16. E uma informação bem importante é o seguinte, sempre quando a gente quer escrever raiz quadrada, a gente não precisa colocar o 2 aqui, tá? Quando a gente tem o 2, é raiz quadrada. Quando tem o 3, é raiz cúbica. Mas normalmente a raiz quadrada não tem o 2, tá? Então quando tiver somente assim, né, o símbolozinho aqui do radical e dentro o radicando, você já sabe que é a raiz quadrada. Então olha só, que número que multiplicado por ele mesmo dá 16? Bom, é bem tranquilo, né? Seria o 4, tá? Mas eu vou te explicar, quando for números maiores, eu vou te explicar como é que funciona isso. Fica tranquilo aí. Olha só, uma informação mega importante que talvez muita gente não sabia era o seguinte. Sempre um radical, ou seja, uma raiz, antes dele ser raiz, ele era um número elevado a um expoente fracionário. É mesmo, Matheus? É sério, pô, tô te dizendo. Olha só, por exemplo aqui, ó, eu tenho lá a elevado a x sobre m. O que vai acontecer aqui? Eu vou escrever aqui o meu símbolozinho da raiz, porque isso aqui era uma raiz. Isso aqui vai se tornar uma raiz, na verdade, né? Então, olha só, como é que vai funcionar? Esse a aqui, que é a tua base, ele vai para dentro da raiz, ele vai ficar lá sendo A mesmo. Esse x aqui, que é o numerador da tua fração, ele vai ser o expoente do teu radicando. E esse nzinho aqui, ele vai ser o índice do teu radicando, ele que vai determinar se é raiz quadrada, cúbica, quarta, quinta, enfim. Isso na prática ficaria como? Olha só, cola aqui comigo. 16 elevado a 1 sobre 2. Escrevo o símbolozinho da raiz. O 16 vem aqui para dentro, ó, até colocar de verde, 16. Agora, o numerador da minha fração é o meu expoente, 1. E o denominador é o meu índice. Ó, aqui ficou o quê? 16 elevado a 1 é 16. Raiz quadrada de 16, 4. Mesma coisa que a gente fez aqui anteriormente. Agora, olha esse caso aqui que interessante. Ó, vou escrever aqui a minha raiz. O 2 vai para dentro da raiz, certo? O 6, ele vai se tornar o expoente e o 3, o meu índice. Agora aqui eu tenho uma raiz cúbica de 6 de 2 elevado a sexta. 2 elevado a sexta é 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. Então isso aqui é a mesma coisa que raiz cúbica de 64. E qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes? Ó, o índice é 3, então tem que ser um número multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que resulte em 64. Novamente, é o 4, galera. Calma que eu vou te ensinar como é que tu encontra isso, é bem tranquilo, tá? Olha só agora. 5 elevado a 2 terços, vamos lá. O 5 vem aqui para dentro, ó. O 2, ele vai ser o expoente do 5, e o 3 vai ser o índice, né? Então aqui, ó, raiz quadrada, raiz cúbica, né? Raiz quadrada, raiz cúbica, 5 ao quadrado, 25. E nesse caso aqui, nós não temos uma raiz cúbica de 25, nós não temos um valor que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, resulte em 25. Então a gente finaliza aqui, beleza? Aguenta aí só um pouquinho que eu vou te ensinar como que a gente calcula raízes. Bom, vamos lá? Agora aqui eu vou te ensinar como que a gente calcula as raízes, né? Existem algumas situações que é bem tranquilo da gente calcular, números bem pequenos, que é fácil, né? A gente decorar a tabuada e saber quem são as raízes. Mas tem algumas situações que não tem como, que é um pouquinho complicado, que a gente vai precisar fazer através dessa forma aqui. Eu vou te ensinar aqui duas formas bem interessantes, uma forma que é a formal e a outra que é meio que informal de se calcular as raízes. Seguinte, olha só, raiz quadrada de 64, como que eu vou fazer isso? Primeira coisa,
Aqui tá fácil, tá tranquilo da gente fazer. Tabuada de 8, 8 vezes 8 vai dar 64. Mas como e por que é 64? Olha só, você vai pegar o 64 aqui e vai fatorar ele. Vai fatorar ele em que sentido? Vai vir dividindo ele por números primos. Se você ainda não sabe fazer isso, tem uma videoaula minha aí no meu canal, vai estar passando aí em cima o linkzinho, é só você clicar, tá? Como que a gente faz esse tipo de fatoração. 64, dá para dividir por 2? Sim. Isso aqui vai ficar 32 por 2. A gente vai fatorar ele até chegar no 1, tá? 16, vai 2 de novo, vai ficar 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Certo? Chegamos no 1, beleza. Agora, olha só. A parte formal do negócio é o seguinte. Observa comigo que, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 2. Né? Então isso aqui é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 6 vezes, que vai dar 64. Ou então, é 2 elevado à sexta potência, correto? Então, a gente teria aí 2 elevado à sexta potência. Então, olha só, eu vou reescrever isso aqui sendo o seguinte. 2 elevado à sexta, e aqui a raiz é quadrada, então a raiz é 2 aqui, né? O índice é 2 no caso. Então, reescrevendo isso aqui na forma de fração, como que seria? 2, o 6 se tornaria o numerador e o 2 o denominador, certo? Então, olha só, 6 dividido por 2 vai dar o quê, galera? 3, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 ao cubo. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que isso é igual a 8. Por isso que raiz quadrada de 64 é 8. Essa é a forma formal. Agora, a forma informal, que eu gosto e é bem simples e é bem tranquila da gente fazer, é o seguinte. A raiz que eu quero calcular é o quê? Quadrada, não é? Índice 2. Então, olha só, eu vou pegar aqui de 2 em 2 números e vou colocar um aqui do lado de fora. 2 em 2 iguais, tá? Tem que ser iguais. E colocar um para o lado de fora. O que eu faço agora? Multiplico esses que eu coloquei para fora. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 também. Tranquilo? Essas são as duas maneiras da gente poder calcular. Vamos para esse outro caso aqui, ó. Raiz cúbica, ó, índice 3 de 216. Vamos lá fazer essa fatoração. 216. Fatorando ele, dá para dividir por 2, vai ficar 108. Por 2 vai ficar 54. Por 2 vai ficar 27. Agora não dá mais por 2, dá por 3. Por 3 vai ficar 9. Por 3 vai ficar 3. E 3 aqui para finalizar vai ficar 1. Beleza? Então, olha só, aqui a gente tem 2 vezes 2 vezes 2. Né? Ou 2 ao cubo. Então, ó, 2 ao cubo vezes, né, 3 ao cubo também. 3 ao cubo. Isso aqui todo mundo ficaria dentro da raiz, né? Raiz cúbica. Ou então, o que eu posso escrever? Olha só. Como a minha potência aqui do 2 é 3, eu posso escrever isso aqui sendo o seguinte, ó. 2 elevado a 3 sobre, quem é o índice daqui? 3. Aqui a mesma coisa. 3 por 3. E 3 dividido por 3 vai dar o quê? Vai dar 1. Então, isso aqui vai ser 2 elevado a 1, que multiplica 3 por 3 também dá 1. 3. Então, ó, 2 vezes 3, 6. Olha só que legal. 6. Agora, como é que eu faço pela forma informal? O meu índice aqui é o quê? É 3. Então, significa que eu tenho que pegar de 3 em 3 números iguais. Então, ó, 1, 2, 3. 3 números 2, boto um para fora. 3 números 3. Boto 1 para fora. Agora eu multiplico. 2 vezes 3, 6 também. Mesma coisa. Beleza? Olha esse outro caso aqui. Raiz quarta, ó, índice 4 de 625. Vamos lá fatorar ele. 625. Aqui já começa a ficar um pouquinho complicado, né? Então vamos lá. 625 dá para dividir por 2? Não. Por 3? Também não. A soma dos algarismos não dá na tabuada de 3. Dá 13 aqui, né? Então não dá. Dá por 5? Sim. Vai ficar 125. Por 5 de novo, vai ficar 25. 5, 5, 5 e 1. Bom, aquilo ali ficou o quê? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5? 5 elevado à quarta potência. Né? Então, reescrevendo já isso aqui em forma de fração,
É 5 elevado a 4 sobre 4. E 4 dividido por 4 é o quê? É 1. 5 elevado a 1, isso vai ser igual a 5. Agora, pelo métodozinho informal, índice 4, pego 4 números iguais. Ó, peguei esses 4 números iguais aqui, coloquei um para fora. Eu vou multiplicar com alguém? Não tem mais ninguém para multiplicar, então raiz quarta de 625 é 5. Bom, galera, só que nem sempre vai dar exato. E quando não der exato, como que a gente faz? Por exemplo, raiz quadrada de 72. Não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê 72. Mas o que a gente vai fazer? Vamos lá. Fatório 72 vai dar por 2, 36. Por 2 vai dar 18. Por 2 vai ficar 9. Aí agora 3, 3, 3, 1. Cheguei no 1. Beleza. Bom, agora aqui é o seguinte. Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 ao cubo, né? Mas eu vou escrever assim, ó. 2 elevado a 2 vezes 2 vezes o 3 vezes 3 vai ficar 3 ao quadrado, certo? Se eu reescrever todo mundo ali, ó, lembrando que meu índice aqui é 2, em forma de potência, eu botei aí, ó, 2 elevado a 2 sobre 2 vezes 2 elevado a 1 sobre 2, o expoente aqui é 1, vezes 3 elevado a 2 sobre 2, né? Olha só o que vai acontecer, esses aqui vão se cancelar, vai dar 1, né? Aqui ficou meio, então se ficou meio, esse cara vai voltar para a raiz, então vai sobrar, ó, 2 vezes 3 vezes a raiz quadrada, né? Isso aqui é a raiz quadrada de 2, né? 2 vezes 3, 6, então isso aqui, ó, 6 raiz de 2. Isso pela forma formal, agora pelo informal, como é que vai funcionar? Bom, o índice aqui é 2, então eu pego de 2 em 2, ó. Peguei esses 2. Esse aqui tem algum outro número igual a ele? Não. Os de cima eu já usei, não posso. Agora eu vou pegar esses 2 aqui, ó. Então, ó, quem eu botei para fora eu multiplico. O que não pegou, o que sobrou, né, no caso, volta para dentro da raiz e obedecendo o índice da raiz, raiz quadrada. 2 vezes 3, 6. 6 vezes raiz de 2, 6 raiz de 2. Seria a nossa resposta aí também, ó. 6 raiz de 2. Tranquilão? A ideia é essa, galera. Acompanha aí os próximos vídeos, tira teu print aí. Valeu? Tamo junto, até a próxima videoaula.